História, 23 de setembro, páginas de 44 a 50. Então, na página 44, nós vamos falar sobre as unidades de conservação. Então, plantas, animais, fontes de água e outros elementos da natureza têm um papel a cumprir em nosso planeta, e para isso é necessário que existam um equilíbrio entre eles. Nos últimos séculos, todavia, a ação humana passou a destruir esses recursos naturais em grande quantidade. Como consequência, algumas espécies desapareceram e outras estão em perigo de extinção. Então, diante dessa situação, países, empresas e grupos de pessoas sugeriram algumas iniciativas para preservar os recursos naturais. Entre essas iniciativas, destaca-se a criação das unidades de conservação. Então, uma unidade de conservação é uma área em que deve ser protegida devido às suas características naturais. Criado pelo governo, esse território pode funcionar como um espaço público ou privado, dependendo da maneira como ele é mantido, e geralmente aberto para pesquisas, atividades de turismo e lazer. As unidades de conservação também devem garantir que comunidades tradicionais e a população em seu entorno explorem os seus recursos de maneira consciente, tá? E desde 2000 o país conta com diferentes tipos de unidades de conservação, entre as quais podemos citar os parques nacionais, as reservas ecológicas e as áreas de proteção ambiental. Aqui nós temos uma placa de conscientização: seja amigo da natureza, preserve. Página 45. Procure em jornais, revistas, sites ou outras fontes imagens de espaços privados, espaços públicos e unidades de conservação. Colhe as imagens nos espaços correspondentes. Então, aqui você vai pesquisar e colar aqui nesses espaços privados. Na página 46, depois da pesquisa, você vai colar aqui nos espaços públicos. E, diante da sua pesquisa, você vai procurar unidades de conservação na página 47. Na página 48, nós temos aí uma pesquisa sobre uma unidade de conservação do município, estado ou região em que você vive. Então, você vai consultar diferentes fontes de informação, livros, revistas, enciclopédias, sites, etc. E responder as questões. É um trabalho individual. Como se chama a unidade de conservação pesquisada, onde ela se localiza, quando foi fundada, qual o seu tamanho, quais são os seus recursos naturais, animais, plantas, minerais, etc. Existem comunidades tradicionais nessa área? Quais? Essa área já sofreu algum tipo de destruição ambiental? Qual? E por que essa unidade de conservação deve ser preservada por todos? Número 3. Utilize as informações para elaborar o material de divulgação da unidade de conservação pesquisada. Pode ser um cartaz ou um trabalhinho em folha de ofício. Vocês podem escrever mesmo nessa folhinha de ofício e deixar dentro do livro para correção. Na página 49, a turminha do ético vai fazer um passeio em uma floresta nacional, um tipo de unidade de conservação de nosso país. Ajude-os a encontrar o caminho até lá. Então, vocês vão fazer todo o caminho até conseguir chegar lá na outra imagem. Na página 50, nós temos o vamos relembrar. Vocês vão ligar e completar as frases. Temos aí comunidade, público, conviver, conservação e privado. Vocês vão estar ligando e depois completando com a palavra correta. Aqui na plataforma nós temos número 1. Plantas, animais, fontes de água e outros elementos da natureza têm um papel a cumprir em nosso planeta. O que aconteceu nos últimos séculos? Então está lá no livro a resposta. Número 2. Diante dessa situação, países, empresas, grupos de pessoas sugeriram algumas iniciativas para preservar os recursos naturais. Entre essas iniciativas, destaca-se a criação das, pontinho, pontinho, de, pontinho, pontinho. Número 3. O que as unidades de conservação também devem garantir? Tudo isso você vai encontrar lá no livro. Número 4. Escreva o significado de consciente. Número 5. Desde 2000, o país conta com diferentes tipos de unidades de conservação, entre as quais podemos citar os pontinho, pontinho nacionais, as pontinho, pontinho ecológicas e as pontinho, pontinho de proteção ambiental. Número 6. Desenhe uma placa e escreva uma frase bem criativa de conscientização da preservação da natureza.